Davi Decache, economia mundial e brasileira. Oi, Davi, tudo bem? Olá, Mauro, tudo bem? Sempre um prazer conversar com você e com seus ouvintes. Muito obrigado por ter aceito o convite, assim, convidamos em cima da crise, né? Bom, já que convidamos em cima da crise, vamos falar. Ontem teve aquilo que foi apelidado por parte da mídia internacional de segunda sangrenta, né? Com a Bolsa de Tóquio caindo perto de 13%, as bolsas europeias despencando. Aqui no Brasil a bolsa não caiu tanto, mas o dólar deu mais uma estilingada, né? Para alegria da diretoria do Banco Central, que vai poder ter justificativa para manter o juro alto. Então, você teve um cenário. Hoje as bolsas se recuperaram, a Bolsa de Tóquio se recuperou, as bolsas europeias nem tanto, né? Eu estou vendo aqui o movimento das bolsas europeias nesse momento, elas começaram no azul, vamos chamar assim, e estão todas elas no vermelho, continuam no vermelho, algumas altas, algumas baixas, inclusive expressivas. A Bolsa Portuguesa, menos 1,11, a Bolsa Alemã, 0,38 de baixa, a Bolsa Inglesa, 0,60 de baixa, a Bolsa Francesa, mais de 1% de baixa, a Bolsa Espanhola, mais de 1% de baixa. Então, a recuperação japonesa não foi acompanhada pela recuperação da Bolsa Europeia. Tem duas versões na praça. Uma versão do deixa disso, foi só um soluço, não tem, né? Inclusive lá o Wall Street dizendo, não, foi uma dor de barriga que já passou. E tem outra análise de que não, que tem um estouro de bolha aí em processo e que a gente pode estar adiante de uma crise financeira brutal, não apenas financeira, os sinais de recessão dos Estados Unidos estão aí à vista de todos. Né? Qual a sua análise? Bom, Mauro, o tema é muito complexo, né? A gente tem, eu acho que você resumiu bem as duas visões. Entre essas duas visões há um fato, que existem fragilidades no sistema financeiro internacional, tá? E essas fragilidades elas se manifestaram ontem. Para conversar com o ouvinte sobre isso, né? Por que eu estou falando aqui que talvez ontem tenha sido uma manifestação dessas fragilidades? Aí a gente não sabe no que vai dar, se isso vai desencadear uma crise financeira ou se você vai desinflar gradualmente, o que eu vou falar aqui agora. Bom, no Japão, houve uma correção de rota na política de juros zero e até mesmo negativo nos últimos anos. E o que essa política no Japão acarretava? Os agentes financeiros tomavam empréstimos na moeda japonesa e aplicavam, por exemplo, em ações de inteligência artificial, de empresas ligadas à inteligência artificial, em moedas de países periféricos, por exemplo. Taxa de juros no Brasil, um exemplo. Tá? Então, essas operações elas aconteciam com muita frequência, puramente especulativas. Quando o Japão corrige a rota de juros na economia deles, o que acontece imediatamente? Você tem um movimento contrário de desinflação ali desses ativos. Além disso, você teve, falando especificamente do mercado local japonês, uma manifestação de empréstimos insustentáveis de determinadas firmas por conta de uma taxa de juros muito baixa. Então, muitos balanços se demonstraram frágeis com a retomada da política de juros mais alta. Tá? Balanço de empresas japonesas. De empresas japonesas. Então, isso desencadeou alguns movimentos, tanto do âmbito local quanto global, certo? Soma-se a isso os dados da sexta-feira do mercado de trabalho nos Estados Unidos, que vieram abaixo do esperado. Tá? A taxa de desemprego cresceu lá, salvo engano, de 3,7% para 4,3%. Isso. O que indica desaceleração econômica. Então, aí a gente tem uma série de fatores acontecendo ao mesmo tempo, tá? O que mais me preocupa é se houve uma supervalorização na avaliação das ações de empresas ligadas à inteligência artificial no mundo, e isso vai desinflacionar de forma muito abrupta, o que seria um estouro de bolha, tá? E o impacto disso em carteiras de agentes financeiros relevantes, tá? Somados a essa
essa desaceleração dos Estados Unidos, a gente pode começar a ter problemas. Só que, Mauro, é muito cedo, eu acho, ainda para falar em uma crise global. Uhum. É fato que há uma fragilidade muito. É óbvio que há uma fragilidade financeira e uma fragilidade aguda. Agora, há dois caminhos possíveis. Isso ser desmontado gradualmente, essas posições insustentáveis, né? Isso também vai contar muito com a participação do Estado, tá? Para compensar a desaceleração. Se o Estado entra com políticas macroeconômicas muito ativas, ele pode frear tanto do ponto de vista da política monetária quanto da política fiscal, inclusive nos Estados Unidos isso. Se ele não entra, a chance de desabarem as economias globais se torna maior. Então, isso depende muito de aspectos que são políticos também. Então, está tudo muito aberto. Você pode ter uma gradual desinflação ou um estouro. Um estouro seria péssimo para o mundo, inclusive de forma aguda em países periféricos que não tem nada a ver com isso. Um parênteses aqui, parênteses olímpico, a seleção brasileira de vôlei venceu as dominicanas por 3-0, atropelou, vai para as finais. Você teve também o Isaquias Queiroz nas duplas de canoagem com o Jack Goodman, são brasileiros, os dois, né? Então, também passaram com folga nas eliminatórias, vão para as semifinais de canoagem. O Luiz Maurício brilhou no lançamento de dardo e vai à final. E o Rafael Pereira vai às semifinais dos 110 metros com barreiras. Às 4 horas da tarde tem o jogo da seleção brasileira com as espanholas. Então, informes olímpicos. Você acompanha Olimpíadas ou não, Davi? Acompanho de longe, não sou fanático. Tá bom. Então, eu queria trazer para ainda nessa. O que eu estou entendendo da sua análise é que, vamos esperar um pouquinho para ver para que lado vai. Né? Não dá para decretar 2008 ainda. Também não dá para descartar 2008. Tem que esperar um pouco a evolução da crise, é isso? É isso. E tem um adicional aí. Eu vi que tem um lado que parece que nada aconteceu, e aconteceu. Há uma fragilidade muito óbvia. A linguagem de leigo. Gente, deixa eu dizer para vocês o que estava acontecendo. É uma loucura isso. Como você falou, tem taxa de juro. Olha como é tudo fumaça. Taxa de juro zero ou até negativa no Japão. Eu vou lá, no caso dos grandes bancos, fundos de investimento, grandes investidores, e tomo empréstimo com uma taxa de juro próxima de zero. Pego esse dinheiro, vou lá nos Estados Unidos e compro o título da dívida do Tesouro dos Estados Unidos, que estão pagando 5,5% ao ano. Olha só, em iene ou dólar, eu estou ganhando pelo menos 4% ao ano em dólar. É um negócio assim absurdo. Só que tudo em cima de fumaça, né, Davi? É um castelo de carta, né? Você puxou a carta de baixo, que subiu um pouco os juros lá no Japão, caiu o castelo de carta inteiro, né? Isso, você desmontou posições de instituições financeiras que pareciam sólidas no Japão, né? Porque elas estavam carregadas de empréstimos insustentáveis, se baseavam em uma taxa de juros que teve uma correção de rota, né, na política monetária japonesa. E tem um lado que se conecta com o mercado especulativo, que são as bolsas. Não só, né, nos títulos americanos. Esse mesmo movimento que você fala, Mauro, está conectado, por exemplo, com as ações de inteligência artificial. Eu acho que, quando a gente olha o mercado acionário, pode ter tido uma avaliação super otimista do desempenho dessas empresas tecnológicas, tá? E se isso aconteceu, aí as perdas elas vão se manifestar de forma muito intensa nos próximos dias, né? A gente tem que ver como é que isso reage. Porque o coração do capitalismo de plataforma, né? Você tem o capitalismo financiarizado interligado com o capitalismo de plataforma. Quem são as que mais perderam ontem? As 7 magníficas. Quem são elas? Google, Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft, Tesla, Apple e Nvidia. Ou seja, o coração do capitalismo de plataforma, né? Do capitalismo ultratecnológico.
que valorizaram muito nos últimos anos. Então, você teve um crescimento muito forte. Então, a gente vai começar a observar o quanto de crescimento dessas empresas era artificial, né? Então, o capitalismo ele tem essas correções de rota aí que podem ser abruptas ou graduais, mas uma correção de rota vai acontecer. Não dá para achar que foi só um movimento um movimento de volatilidade no mercado internacional. Não foi isso. Não foi um soluço que passou, então, não foi. Isso não foi, porque são problemas estruturais, né? É um movimento especulativo estrutural que revela fragilidade financeira, tanto em instituições financeiras, quanto no balanço de empresas, quanto também na avaliação dos agentes financeiros sobre as ações de empresas ligadas à tecnologia, né? Então, nós temos aí, sim, elementos muito, muito graves. E a desaceleração nos Estados Unidos? Só que quando a gente fala de desaceleração nos Estados Unidos, aí a gente tem que ter uma certa cautela de antecipar o caos. Tá? Por quê? Porque isso depende muito da política macroeconômica do governo de lá. Como o governo vai reagir a essa desaceleração? De forma conservadora ou de forma mais arrojada? Se o governo agir de forma mais arrojada, com uma política monetária mais arrojada, interferindo na curva de juros, enfim, dando liquidez ao mercado e, ao mesmo tempo, com uma política fiscal mais ativa, reverte essa desaceleração. Isso pode ser revertido, né? O Estado ele deve entrar sempre na equação. E quando o Estado entra, você tem uma disputa que é política. Então, nesse sentido, eu sou cauteloso, tem que ver o que vai acontecer de política macroeconômica, qual vai ser a rota adotada, né? A gente sabe muito bem, hoje, né, mais do que nunca, o quanto a demora do Estado em atuar, seja lá, seja aqui, pode ampliar o movimento de incerteza, né? E aí, quando o movimento de incerteza aperte Mauro, é como se fosse, você tem um monte de combustível e precisa, se alguém riscar o fósforo, explode, sabe? A gente está nessa situação, né? Tem uma fragilidade, vulnerabilidade muito grande. A gente está muito vulnerável. Sim. Isso é um fato. Agora, interessante, né? Há uma avaliação de que o Fed, o Banco Central Americano, errou nessa última reunião, quando já devia ter baixado a taxa de juros, ou pelo menos sinalizado fortemente que ia baixar rapidamente a taxa de juros. Então, primeiro tem essa avaliação. Segundo, em socorro da tua tese de que não foi uma coisa, um solucinho que passou, há muita gente no mercado americano apostando que nós vamos ter uma reunião extraordinária do FED, que a próxima é só em setembro, que vai ter uma reunião antes, para já adotar a baixa de juros. Coisa que aconteceu só lá na pandemia da Covid, o que mostra que não é um resfriadinho, não, né? Perfeito. Eu acho que esse é o ponto, Mauro. A reação do FED e também do lado da política fiscal nos Estados Unidos vai determinar como é que essa correção vai ocorrer. Porque vai ocorrer uma correção. Sim. Os preços estavam errados, eles estão sendo corrigidos. Se vai ser de forma muito abrupta, e aí tem uma quebra generalizada, ou se vai ser gradual. Qual é a questão nos Estados Unidos? Né? Eles têm uma inflação mais ou menos de 3%, eles querem levar para 2%. Ao mesmo tempo, para fazer isso, você tem que manter uma política monetária mais conservadora. Tá? A taxa de juros lá está em torno de 5,25%. Isso é muito alto para o padrão americano. Muito, muito alto. Tá? E aí, se você baixa forte a taxa de juros para estimular a economia, tá? Você vai ter uma resiliência maior na taxa de inflação. Mas você vai conseguir frear um movimento que está olhando para a desaceleração nos Estados Unidos e com muita desconfiança em relação a isso. Isso é interessante, Mauro, esse caso, só para abrir um parênteses aqui, né? Eu sempre falo isso. O mercado, teoricamente, ele vai gostar de quê? No momento de, entre aspas, normalidade, de uma política monetária mais conservadora, certo? Ou seja, mantém taxa de juros alta, isso. Aí, quando o problema vem muito sério, aí pede intervenção para baixar. O que vai gerar um pico, por exemplo, pode gerar um pico aí de inflação um pouco mais alta. A gente pode ter uma resiliência maior na inflação lá. Então, tudo isso
é muito curioso para a gente ver como que o que o mercado diz não pode ser o guia definitivo das políticas macroeconômicas dos governos. Por quê? Uma política que estava agradando o mercado de reincidência nas taxas de juros altas, justamente gerou uma fragilidade muito forte na economia real, concreta, que sinalizou para o próprio mercado que estava alguma coisa acontecendo de errado aí. Agora você vai ter que agir de forma contrária à política anterior. Isso é interessante, mas me preocupa muito qual vai ser a reação, se vai ser uma prioridade nessa política monetária ainda conservadora nos Estados Unidos, ou se eles vão agir de forma contracíclica e rápida. Isso tem impacto no Brasil, por exemplo. Então, é isso que eu ia te perguntar, porque acaba de sair a ata da última reunião do Copom. Primeira observação sobre a ata, Davi. Mais uma vez, está registrado lá. Consenso. Então, tanto a bancada campista do Roberto Campos Neto, quanto a bancada lulista, a bancada do Lula, concordaram de não reduzir a taxa de juro. E mais do que isso, é uma ata muito à direita, muito conservadora. Está aqui. Banco Central se mostra preocupado com a alta do dólar e diz que não hesitará em elevar a taxa de juros se jogar apropriado. Gente, isso aqui não tem nada a ver com a crise, com a segunda sangrenta. Isso aqui foi elaborado antes. Não tem nada a ver com a situação piorou ainda mais. E aí é muito curioso, porque você vê lá do lado do Ministério da Fazenda sinais fracos de que não. Se baixar a taxa de juros dos Estados Unidos, dependendo da situação, isso pode abrir espaço para baixar a taxa de juros aqui. Já o mercado, Faria Lima, com quem, segundo o ministro do Trabalho, o Marinho, o governo Lula tem um pacto de sangue, que é exatamente a austeridade. Então, o mercado está dizendo, não tem isso, não. Com a estilingada que o dólar está dando aqui do Brasil, isso vai ter impacto na inflação, e mesmo que baixe o juro nos Estados Unidos, tem que manter o juro e tem que elevar o juro no Brasil para impedir a subida da inflação. O que você avalia? Bom, primeiro, como é que você avalia essa ata do Banco Central? E segundo, como é que você vê a posição do governo e do Banco Central no contexto dessa crise agora? Bom, Mauro, eu não li a ata, mas eu acho que você resumiu bem aí o caráter conservador do Copom, né? O viés conservador da política monetária. Só que agora, Mauro, eles vão ter uma boa desculpa. Tá? Porque quando há um movimento de incerteza global, o que acontece? Há uma fuga para liquidez, para qualidade, como dizem, né? Os agentes financeiros eles saem de moedas de países periféricos e correm para o dólar. O que parece contraditório, mas não é. Sempre vai ser assim, né? Você tem um problema nos Estados Unidos. O que acontece? Os agentes financeiros compram títulos do Tesouro Americano. Eles vão para lá. Eles saem daqui para ir para lá quando tem certeza, tá? E o que acontece com isso? Desvalorização cambial. Se a crise se torna mais aguda, você tem mais pressão ainda no câmbio no Brasil. Pelo menos no curto prazo é isso, até eles baixarem a taxa de juros. Então, há um movimento de moedas de países periféricos de fuga para o dólar, o que gera desvalorização cambial, tá? E aí, o que o Banco Central vai alegar? Que ele precisa manter a taxa de juros nesse patamar ou subir, tá? Para segurar essa fuga, para se tornar atrativo. Ou seja, eu vou ter que pagar mais para os agentes financeiros para atrair fluxo de capital, tá? É isso que eles vão alegar. Há outras saídas, porém. Por exemplo, o Banco Central ele consegue intervir no câmbio direta ou indiretamente. Diretamente, ele pode intervir, por exemplo, fazendo operações swap cambiais. Tá? Tem interferências que são diretas no mercado de câmbio. Não necessariamente você precisa sempre subir taxa de juros, abrir um grande diferencial de juros para manter a estabilidade da moeda em uma crise. Perfeito? Então, há várias medidas que o Banco Central pode adotar e pode adotar um mix dessas medidas. Tá? Tá na cara que no Brasil... Ele não fez até agora. O que não fez durante essa esticada do dólar agora, né? Não fez e sinaliza que vai manter
a política de manutenção de uma taxa de câmbio moderada através da elevação de taxas de juros, ou, no mínimo, manutenção, né? Isso aí que está sinalizando. Ou seja, a opção é por uma política monetária muito conservadora, e ela não é necessária para conseguirmos segurar o câmbio. Há outros mecanismos também que podem entrar na política de operação de estabilidade do câmbio. Mas fato é que eles ganham um argumento muito forte, Mauro, para segurar a taxa de juros mais elevada. E aí, Mauro, você tocou num aspecto que eu acho fundamental. Bom, primeiro que há uma convergência no Banco Central entre os diretores, né? Os indicados recentemente, inclusive, que concorrem à vaga de presidente do Banco Central, e o Campos Neto. Há uma concordância. Então, essa disputa, ela me parece muito mais um teatro. Essa disputa com o Banco Central, porque se os caras foram colocados lá e os caras precisam de uma indicação do Lula para se tornarem presidente, alguém dali vai, por exemplo, Galípolo, ele está sendo cotado para ser presidente do Banco Central, é óbvio que ele não vai desagradar o governo, né? Ele não quer desagradar o governo, então só se ele fosse muito corajoso e desapegado, e não parece ser o caso, tá? Então há uma sintonia entre a política fiscal e a política monetária. O que isso significa? Que a gente não pode esperar nada do Banco Central, absolutamente nada do Banco Central, mano. Nada. Nem este, né? Banco Central de agora, com maioria de 5-4 para o Roberto Campos Neto, nem do Banco Central a partir da indicação do novo presidente, onde o jogo vira. Isso, exato. Quando a gente nós vamos ter maioria, uma maioria consolidada a partir da saída do Campos Neto, inclusive, né? Com provavelmente o Galípolo, né? Que foi um dos arquitetos do novo arcabouço fiscal, o que faz com que eu não tenha nenhuma empolgação quanto à condução dele na política monetária. Mas o meu ponto a política fiscal ela está com o governo federal. Ela é do governo federal. E é essa política fiscal que pode ser pelo menos mitigar os efeitos negativos da política monetária. Então, tem política fiscal. E a política fiscal no Brasil, ela vai desandar daqui para frente. Ela começou a desandar agora, muito tarde. Por quê? A gente conversou aqui muito em 2023 sobre o novo arcabouço fiscal e as metas zero, né? O que está acontecendo até agora? Até agora, o Haddad ele não está fazendo as reformas que o mercado exige para alcançar tanto a meta zero quanto para chegar nas metas que o novo arcabouço fiscal impõe. E se ele não está fazendo isso até agora, demorou muito a fazer, o mercado, veja, ele criou uma âncora, como eles diziam, uma âncora fiscal para o mercado, né? Então eles falaram assim, olha, eu vou cumprir isso. Quando eles falaram isso, o mercado, ele se empodera de tal maneira que qualquer política fiscal que não seja aquela que o próprio governo defendeu gera uma volatilidade enorme na economia. Então, o que o Haddad vai fazer? Você está no meio de uma... Vamos supor que tenha uma desaceleração global, de fato, com impactos aqui. O que a gente vai ter que fazer na política fiscal? Tirar a política fiscal. Travar a política fiscal. O que aconteceu em 2009 e 2010, depois da crise de 2008? A gente acelerou os gastos públicos no governo Lula II. A gente aumentou fortemente os gastos públicos, né? O que vai acontecer agora? Com o novo arcabouço fiscal, a gente vai ter que desacelerar os gastos públicos, talvez no meio de uma crise. Porque a gente está começando agora a fazer isso. Até agora, o Haddad não tinha feito nada. Os contingenciamentos mais significativos começaram agora, há pouco tempo. Vão chegar a 50 bilhões, Mauro, esse ano. Mas vai passar de 50 bilhões, a depender do andamento das coisas, tá? E isso, Mauro, é muito preocupante. Por quê? Porque o Brasil ele vai ficar sem nenhum tipo de política econômica ativa. Não se espera nada no Banco Central e na Fazenda, eu acho que vai ter uma política de aprofundamento de crise. Tá? Porque tem que ser assim, de acordo com as regras fiscais. A não ser que você mude meta, isso não vai acontecer. Nada disso vai acontecer.
Então, isso me preocupa muito, a questão aqui no Brasil. Ou se acontecer se o mundo desanda, eu acho que no Brasil a gente fica de mãos atadas. Aí vai ter câmbio desvalorizando, taxa de juros alta e política fiscal totalmente amarrada e agindo ainda de forma totalmente contraproducente, ampliando a crise. O Rogério Marinho, ministro do Trabalho, o Luiz Marinho, desculpa, ministro do Trabalho, disse que o governo Lula tem um pacto com a Faria Lima, um pacto com o mercado financeiro. Ele, inclusive, muito de leve, critica esse pacto, mas diz que foi uma opção do governo Lula, que é este pacto de um governo de austeridade. E ele fala, olha, uma vez que você fechou o pacto, tem que cumprir o pacto. Então, o pacto foi feito para ser cumprido. O governo Lula está cumprindo e irá cumprir esse pacto. Há uma versão, a Matilda até aqui faz uma observação que eu acho que é bem interessante isso, porque isso tem a ver com essa lógica e que muita gente, viu, Matilda, defende isso, né? Vários economistas, gente ligada ao governo defende isso, que o Galípolo tem que jogar o jogo para ser aceito pela Faria Lima como novo presidente do Banco Central. Como assim? Se o Galípolo estivesse fazendo um jogo assim, ele está fingindo lá na diretoria do Banco Central que ele apoia a política atual, mas quando assumir a presidência, ele vai fazer outra política. Né? Como se fosse uma coisa assim, né? Ele não pensa isso. Ele fez um novo arcabouço fiscal, que é muito pior do que o Campos Neto fez. O novo arcabouço fiscal é algo muito pior do que tudo que o Campos Neto fez até agora. Eu não tenho dúvida disso. Sabe por quê, Mauro? Porque a política monetária do Banco Central, quando o Campos Neto sair, a gente pode mudar. Nem isso. Pode mudar o viés de política monetária. É algo conjuntural, não é estrutural. É algo conjuntural, decorrente de uma conjuntura onde o presidente do Banco Central é um bolsonarista, que todo mundo sabe que é um bolsonarista, certo? E está fazendo ali uma política conservadora com propósitos, inclusive propósitos políticos, eleitorais, enfim. Mas isso daí é conjuntural. O presidente Lula indica o próximo presidente do Banco Central e ser revertido. Agora, o novo arcabouço fiscal que o Galípolo ajudou a fazer junto com a Haddad não é estrutural. Tem uma lei complementar. Tá? E o novo arcabouço fiscal que estabeleceu um pacto. E aí tem uma questão que eu tenho ouvido muito dos economistas no mercado financeiro, que o governo não vai conseguir cumprir esse pacto. Mesmo querendo. Está querendo muito cumprir esse pacto, só que não vai conseguir. Veja a crise que você contrata. Você vai desagradar a esquerda, a tua base de apoio, como está desagradando, por exemplo, servidores públicos, que não conseguem reajustes, né? Taxas super importantes que estão tendo contingenciamentos severos, a partir de agora e no próximo ano também terão. E, ao mesmo tempo, o mercado olha isso e fala, vocês não estão fazendo a política fiscal ainda que eu quero, porque esses contingenciamentos eles são muito pouco. Isso. Vocês têm que fazer reformas na Previdência, reformas nos mínimos constitucionais da saúde e da educação e acabar com uma política de valorização do salário mínimo. Então, eles exigem reformas muito profundas, que o governo falou que ia fazer. O governo anunciou para eles que ia fazer essas reformas. Anunciou. Mas o governo avisou numa reunião secreta do Haddad com os presidentes de bancos. Isso é constitutivo do arcabouço, está publicado, né? O arcabouço diz isso, né? Não é isso? Diz isso que o arcabouço, o que o arcabouço é? Ele é uma carta ao povo brasileiro, tal qual a de 2002. Né? Ali está escrito o seguinte, nós vamos nos comprometer a reduzir estruturalmente os gastos com saúde, com educação e com previdência social no Brasil. Porque se a gente não reduzir, a gente vai cometer crime de responsabilidade fiscal. É isso que a gente escreveu. Se a gente não reduzir esses gastos em algum momento, a gente vai acabar cometendo crime de responsabilidade fiscal. Ou seja, eu estou fazendo um compromisso muito sério com vocês. O governo avisando para o mercado. Isso que o governo avisou. E agora está tendo muita dificuldade para cumprir esse acordo. Muita. Por quê? Porque a dificuldade é política. Porque não é fácil mexer em saúde e educação nesse país. Para ninguém. Para governo nenhum. Não é fácil você atacar a Previdência. Para governo nenhum. Muito mais para o governo do PT. É muito difícil para eles fazerem isso. Então, isso inclusive gera incerteza no próprio mercado que eles querem agradar, porque eles assumem o compromisso que eles não estão cumprindo, o que gera incerteza. Dentro da lógica deles.
Porque eles reafirmam a lógica do mercado quando apresentam o novo arcabouço fiscal. Eles que falam o seguinte, é o Galípolo que fala o seguinte, se a política fiscal não for contracionista e muito dura, o Campos Neto tem que manter a taxa de juros alta. É isso que o arcabouço fiscal falava. Não é? É a tese do Haddad, que ele ia fazer a austeridade fiscal muito forte, porque isso era condição para o Campos Neto baixar a taxa de juros. Sabe? Então há uma sintonia nessa relação entre Banco Central e governo, que às vezes a gente trata como se fosse de rivalidade absoluta, e não é, né? Não é. Agora, o que eu entendi é o seguinte, o governo já está, de certa maneira, admitindo que não vai dar, porque nós estamos agora, começo de agosto, e o governo saiu da ideia do déficit zero para um déficit de 28,8 bi, contra a sua vontade, que já é o limite da banda superior, né? Ou seja, se for R$100 acima de 28,8 bi, já estoura a meta prevista pelo arcabouço fiscal, não é isso? E o arcabouço fiscal tem algo interessante, que eu ouvi, por exemplo, Samuel Pessoa, que é um economista neoliberal que escreve na Folha, falar. Ele fala o seguinte, meta de primário no arcabouço fiscal, ela não é feita para ser cumprida. Uhum. Você pode não cumprir, e está tudo bem. É só você pagar isso no próximo ano, com austeridade fiscal e cumprir os gatilhos. Por quê? Se o governo não cumprir esse ano, mesmo fazendo duros contingenciamentos, ou seja, duros contingenciamentos, como acabou de fazer um de 15 bilhões, que pode chegar a 50, de acordo com os indicativos do próprio Ministério da Fazenda, tá? Além disso tudo, veja só o que pode acontecer. Eu não cumpro a meta e no próximo ano eu reduzo muito os gastos, porque a gente atrela o crescimento dos gastos ao crescimento das receitas. E nesse atrelamento, eu me baseio no seguinte, 70% do que as receitas crescerem. Essa é a regra geral. Só que se você não cumprir a meta de primário esse ano, no ano que vem, vai ser 50% do crescimento das receitas. Você diminui o crescimento dos gastos no ano que vem. Você rebaixa o teto. Ou seja, se você não cumpre a meta de primário, está tudo bem, porque no outro ano você tem que fazer um ajuste fiscal ainda mais forte. Certo? E também tem ataques aos servidores públicos. Não pode dar reajuste acima da inflação. Perfeito. Tem impactos para concursos públicos. E em 2026, por exemplo, se não cumprir em 2025 também, que a meta de 2025 é zero, o que pode acontecer em 2026? Não ter reajuste nenhum, nem correção de inflação para servidor público. Você chega no ano eleitoral assim. Tá? Uma série de gatilhos para contratação. Não é que você está inventando, né? Isso é o que está escrito no arcabouço fiscal. Né? É uma lei complementar que o governo criou. É a lei complementar 200 de 2023. Isso está escrito. Então, vamos supor que o Haddad agora ele queira fazer o seguinte. O mundo desacelerou. E eu quero salvar minha economia. Como é que eu salvo minha economia? Não tem Banco Central. Eu tenho só a política fiscal. Eu vou abandonar a meta e vou gastar. O que acontece se ele faz isso agora? Né? Vamos supor que dê uma crise, uma bolha histórica e a crise global seja fortíssima. Ele pode fazer isso. O que vai acontecer? Ele vai gerar problemas severos para o governo. Severos. Primeiro, por quê? Ele pode não cumprir a meta, mas ele tem que provar para o TCU que ele tentou. Que ele tentou contingenciar, sabe? Então, ele não pode fazer isso de forma deliberada. Mas se ele não conseguir tudo bem, ele faz o ajuste no próximo ano. Mas veja, se no final desse ano a gente entra em recessão, no próximo ano a gente vai ter que entrar cortando, rebaixando, desacelerando. Veja como que você está aprofundando uma crise. Se tiver uma crise global, como que a gente vai atuar para aprofundar essa crise? E tem opção, Mauro. Isso é muito sério. A opção que teve diante da crise de 2018, que é sair gastando, sair largando fogo, sair crescendo a economia, senão vai ter. Não vai ter. Em 2008, 2008 tem crime de responsabilidade e impeachment, né? Exato, esse é o pacto de sangue que o governo fez. O governo fez um pacto se colocando o mandato presidencial do governo Lula
à disposição do mercado caso não seja cumprido, porque é crime de responsabilidade. Eu me lembro, não foi uma exigência do mercado, foi uma oferta que o Haddad fez em nome do governo Lula, né? Claro, porque quando o Congresso aprova a PEC de transição, o que ele escreve ali? O que está na PEC de transição? Que é o governo federal que iria enviar para o Congresso a nova regra fiscal e ele tinha até agosto de 2023 para enviá-la. Uhum. Ele poderia colocar uma regra fiscal, uma grande folga e negociar no Congresso. O Congresso vai mudar tudo, deixa um ônus para eles. Mas já chegou no Congresso uma regra muito, muito dura. Extremamente dura. Então, há sim um viés do governo, né, de austeridade fiscal é muito profunda, Mauro. E isso daí é um fato, a gente não pode negar. Em 2008, Mauro, só para comparar aqui, olha, nós tínhamos os bancos públicos fazendo contribuindo fortemente para a política monetária. Por quê? Apesar do Henrique Meirelles, que era um conservador, a gente tinha um BNDES praticando taxas de juros muito baixas. Caixa, Banco do Brasil. Então, os juros que chegam na ponta para as empresas, ele estava muito, muito baixo. Tá? Que o BNDES, ele não praticava taxas de mercado, desatrelada totalmente. Então, a taxa de juros do Banco Central e a do BNDES, por exemplo, caminhavam em direções opostas. Então, você conseguia contrabalancear. E o Tesouro capitalizava o BNDES. Botava muita grana no BNDES, tá? E o BNDES, com tanta grana e com uma taxa de juros tão baixa, fazia com que o Henrique Meirelles ficasse a ver navios. Tá bom? Então, você tinha contrapesos. Tirando os bancos públicos, a política fiscal foi muito aguda, foi muito forte. Tanto do lado da tributação, o que o presidente Lula fez? Ele reduz imposto da linha branca. Geladeira, fogão, lembra disso, Mauro? Uhum. Da crise. Então, você atuou o quê? Reduzindo carga tributária ali para o pessoal consumir. Essa foi a preocupação. Ao mesmo tempo que você levou gasto com o PAC. Em 2010, no ano da eleição, o governo Lula, ele eleva os gastos primários a 16% em relação a 2009. Nossa. Dá um pico de gastos públicos em 2010. Por isso que a eleição foi tão fácil em 2010. Por isso que a eleição foi tão fácil. E o crescimento foi tão alto. 7,5% crescimento. Por isso que a eleição foi tão difícil agora, né? Porque o Bolsonaro fez a mesma coisa em 2022, né? A nossa sorte é que ele fez tarde, né? Ele começou a fazer no segundo semestre. E aí a taxa de desemprego cai forte no período que o Bolsonaro está fazendo política fiscal expansionista. Vamos ser realistas aqui. Se o Bolsonaro tivesse feito o que fez no segundo semestre, no primeiro semestre, ia ser difícil. A eleição já foi difícil fazer no segundo semestre. Se fosse no primeiro... Ia ser muito difícil. Ia ser muito difícil. Isso daí aponta, sabe para quê, Mauro? O governo Lula tem uma escolha hoje. Uma escolha muito simples. Se ele quiser continuar com o apoio do mercado financeiro, ele vai abrir mão de fazer o que fez em 2010. Que gerou um crescimento de 7,5%. Agora a esquerda comemora quando cresce 2%. Cresceu 2% é pibão. A gente cresceu 7,5% em 2010. Tá? Bom, se quiser fazer o pacto com o mercado, vai abrir mão da economia real, vai abrir mão de fazer política monetária no Banco Central, o que vai desmoralizar tudo que foi feito até agora contra o Campos Neto. Imagina, Mauro, isso vai desmoralizar toda a luta que foi realizada até o momento. A gente abre mão disso tudo, compra a briga com o servidor público, compra a briga com o beneficiário do BPC, com as famílias mais pobres, agrada o mercado financeiro e vai ser elogiado na Veja. O Haddad vai ganhar mais 3 capas na Veja no ano que vem. Tudo bem. Vai ganhar capa na época, no valor econômico, vai brilhar, aquela postura de galã, tocando violão lá, um novo Fernando Henrique Cardoso, um novo Plano Real. Beleza. Por outro lado, vai comprar briga com a base. E se quiser agradar a base e aí ter retornos positivos para a sociedade e retornos eleitorais positivos, vai ter uma guerra com o mercado financeiro. Vai ter uma guerra. Sim. O pior é ficar em cima do muro. Sim. É o pior. E vamos combinar, né? Se é para contratar uma guerra como mercado financeiro, melhor contratar a guerra na entrada do governo quando o presidente está forte, né? E não no final, quando você tem um poder cadente, né? É melhor contratar agora, né, Mauro? Inclusive. Por quê? Porque agora você contrata uma briga com o mercado,
A gente, por exemplo, tem um argumento muito sólido, inclusive para o próprio mercado hoje, que é o mundo está em desaceleração econômica, eu não posso fazer uma política fiscal pró-cíclica aprofundando esse ciclo. Então tem que rever o arcabouço aqui. Pronto. E aí você vai tomar pancada do mercado. Mas para você brigar com o mercado, se for um pouquinho ou muito, você tem que ter um apoio popular. Sim. E já que é para brigar com o mercado, se o Haddad, vamos lá, hoje eu vi um economista falando algo muito interessante. Ele falou o seguinte: o que o governo está fazendo é importante, que são medidas de contenção de gastos na Previdência, no BPC, mas são medidas paliativas. O que tem que estruturar, o governo não fazer isso, está gerando incerteza, está gerando desvalorização cambial. Ou seja, ele elogiou, né, aquela revisão de gastos no benefício de prestação continuada para as famílias mais pobres, elogiou isso. Ou seja, é ruim demais, né, para eles elogiarem. Mas isso nada é suficiente. Aí ele fala assim, e por que a gente tem muito receio? A gente tem muito receio do governo não fazer as medidas necessárias para a saúde, para a educação e para a previdência. Eles têm medo da gente ganhar, Mauro, do nosso lado ganhar, do lado do povo ganhar deles, na disputa pelo governo. Eles têm esse medo. E de um governo que está em disputa, né? De um governo que está em disputa. Um governo em disputa, ou mais do que isso, o governo não tem correlação de forças. Isso é interessante também notar. O Haddad não tem correlação de forças nem no Congresso para fazer medidas tão radicais na política fiscal, que é revisão de piso. Revisão de piso, Mauro, é difícil de qualquer cara do setor votar. Imagina, você ter que reduzir gasto com saúde, educação. Qualquer candidato a vereador, ele fala o quê lá? Quando vai te votar, vou melhorar a saúde, vou gastar mais com educação. Ninguém fala o oposto. A gente viu o que aconteceu no Rio Grande do Sul, que todo mundo defendeu mais gastos, da extrema-direita à esquerda, todo mundo tinha. Em saúde e educação é muito grave você mexer em piso. É muito duro. Então, mesmo que o Haddad queira, ele talvez não encontre correlação de forças até 2026 para fazer isso. E nisso vai comprar guerra com o mercado, sabe? Previdência social, eu acho quase impossível mexer na indexação do salário mínimo. Isso não passa. Isso não passa no Congresso, mesmo esse Congresso conservador. Nem no Centrão. Nem no Centrão. Você vai falar para a Dona Maria o seguinte: Dona Maria, você não ganha mais salário mínimo. Você não vai ganhar mais salário mínimo no BPC. Assim, isso é cruel demais. Isso é muito cruel. Então, uma proposta tão cruel assim, ela não encontra eco, porque o Paulo Guedes ele tentou fazer isso no início de 2019. Ele tentou, ele não conseguiu desatrelar salário mínimo de previdência social de BPC. Não conseguiu, Mauro. O governo Lula também não vai conseguir, por óbvio. Porque vai ter resistência interna no âmbito do próprio governo, uma resistência do partido e dos partidos aliados. Fora um Centrão que vai ter... Ou você vai ter que pagar muita emenda de orçamento secreto para o Centrão se quiser fazer isso. Esse é o fato. Então é uma cilada. Esse arcabouço fiscal vai ter que ser abandonado e vai ter que comprar guerra com o mercado. Compre guerra com o mercado para não ter que comprar guerra com o povo. É isso aí. O Cleverton está dizendo, a eleição de 2010 não foi fácil. Cleverton. O primeiro turno da eleição de 2010, a Dilma ganhou de 44 a 32 do Céu. No segundo turno, ela ganhou de 56 a 44. 12 pontos de frente. O Lula, a eleição passada, ganhou de 50,9 a 49,1, menos de 2 pontos de diferença. A eleição de 2022 é que não foi fácil. A de 2010 foi um passeio. Foi um passeio a eleição. Né? Acho que foi a mais fácil dos últimos tempos. Foi. Assim como a reeleição do Lula também tinha sido uma reeleição tranquila. A eleição presidencial de 2014, da reeleição da Dilma, essa não foi. Essa foi difícil também, né? Contra o Aécio. Mas, mesmo assim, a diferença foi maior. Ela teve 51,6 contra o Aécio, que teve 48,3. Mesmo a eleição de 2014, que foi bem mais difícil, a diferença foi mais expressiva, né? De fazer a conta aqui. 8,3, foi 3,3 pontos. A eleição do Lula foi menos de 2. Né? Então, o cenário é esse. O Cléber disse, não vence, eleição fácil eu vi no primeiro turno. Não tem eleição
no primeiro turno no Brasil. Só o Fernando Henrique se elegeu uma vez. É uma exceção da exceção. Ninguém ganha eleição direta no primeiro turno aqui no Brasil. Nem o Bolsonaro, em 2018, que foi aquela avalanche, também não ganhou. Né? Também não ganhou. Davi, é isso, né? Acho que é um... Vamos ver aí os próximos... As próximas novidades aí. Mas foi bem legal. Acho que boa conversa contigo aí, de fazer um balanço bem ponderado em relação a a situação internacional e a situação nacional também. Obrigado, Davi. Obrigado mesmo. Sempre Valeu, Mauro. Um grande abraço. Grande abraço para ti. Tchau.